Vamos, Brasil! Tá liberado o WhatsApp 964450532, porque agora eu tô recebendo a Thelma Brown, gente. Ela é maravilhosa. Uma dessas mentes brilhantes, sabe essas mulheres maravilhosas? Neurocientista e desenvolvimento infantil. Esse é o foco, o trabalho. Mora nos Estados Unidos há muitos anos, faz um trabalho belo lá também. Bem-vinda! Obrigada! Oh, bom te ver, te rever depois de tanto tempo. Prazer é meu. Sempre um prazer estar aqui. E aí, que alegria! Vem como sempre corrida, né? Sempre corrida, mas sempre feliz também, adoro estar por aqui. Vem uma semaninha só, né? É, uma semana. Olha que coisa linda, gente, essa mesa. Tá vendo? Cheio de docinhos hoje, para alegrar a nossa tarde. Maravilhosa! Estresse tóxico na infância. Como isso pode afetar a saúde da criança? Você geralmente dá uma aula para todo mundo, né? Todos os pais. Eu sei muito do seu trabalho lindo dos Estados Unidos. Esse estresse tóxico, como que é considerado? Quando começa a surgir na vida da criança? Como que a gente pode preparar os nossos filhos para crescerem saudáveis? Principalmente que a palavra do momento agora é saúde mental, né? Super importante, né? Na verdade, Nani, estresse tóxico é uma condição, não é uma coisa normal, né? A criança teve um estresse tóxico, não é assim que funciona. Existe o estresse normal da vida que todo mundo tem. É aquele estresse que você pega um trânsito, tá ali, puxa vida, eu tô atrasada. Ou então o primeiro dia de escola de uma criança, aquilo gera estresse nela. Até por alguns dias, né? É, exatamente. Então, existe um estresse normal da vida e que ele é positivo, né? Porque ele está colocando a gente em movimento, a gente está ali crescendo com ele. Vamos supor, a criança vai aprender a andar de bicicleta, ela cai, levanta, tenta de novo. Isso gera um estresse, mas é um estresse normal, natural. Quando que o estresse começa a ser um problema? Por exemplo, quando os pais educam baseado no medo. Uma criança pequena, ela não tem condição de lidar com o que ela sente sozinha. Uma educação baseada no medo faz com que essa criança não tenha ninguém para proteger e dar segurança num momento em que ela está chorando, num momento em que ela está frustrada, angustiada. Então, qual o segredo? Porque a gente vê muito isso, a gente depara muito com isso. A criança está em surto, em crise de choro e muitos pais não sabem direitinho como lidar. Mas antes da gente falar sobre isso, acho que é importante eu concluir esse raciocínio do estresse tóxico para as pessoas não acharem, meu filho está chorando, está em estresse tóxico. Não é isso. Tem uma analogia maravilhosa que a doutora Nadine Harris, é uma autora americana, uma pediatra, usou em um dos livros dela, que explica muito bem o que é um estresse tóxico. Imagina que a gente está vivendo numa caverna, né? Todos nós duas estamos vivendo numa caverna, e a gente está ali com fome e de repente decidimos sair para caçar umas frutinhas para comer. Chegou lá no meio da floresta, tinha um urso gigante. Você não estava esperando ver esse urso. O que acontece com o seu corpo? Imediatamente o seu cérebro olha para aquele urso, o seu hipotálamo identifica a ameaça em milésimos de segundo, né? E aí aquele manda um aviso para a nossa glândula aqui atrás, em cima dos rins, ela começa a produzir cortisol, hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina. Em milésimos de segundo você vai sair o quê? Correndo, igual uma louca. Você não vai ficar ali pensando, ai gente, será que eu faço? O que eu faço? Não, seu corpo instintivamente protege sua vida. Você vai correr para essa caverna de volta. Chega lá nessa caverna, você senta, fala, ufa, que bom, estou a salvo. Seu cérebro começa a reconhecer segurança naquele ambiente, aos pouquinhos seu coração vai voltando ao normal. Mas imagina que você é uma criança e vive com esses ursos nessa caverna. Vai ficar o tempo todo. E quando esses pais são o urso, essa criança nunca consegue ter segurança emocional. E isso desencadeia estresse tóxico. Então é aquela criança que ela não tem um adulto para apoiá-la no que ela sente, ela vive em ameaça, ela vive sendo castigada, ela vive apanhando, ela vive sendo negligenciada ou sofrendo agressões e violências em casa. Isso gera estresse tóxico, e o que impacta desenvolvimento cerebral, impacta foco, aprendizado na escola, comportamento, entendeu a diferença? Então, os pais precisam reconhecer o que é normal. Como reconhecer? O que ele começa a perceber? Essa criança começa a demonstrar também? Sim. Sinais? Claro, com certeza. Porque uma coisa é o estresse natural de ser pai e mãe. Existe, né? A criança chora, ela precisa de colo, ela precisa de atenção, ela faz uma birra quando... Isso é natural, né? De ser pai, de ser mãe. O estresse tóxico é quando esse adulto, de fato, ele não consegue se conectar com essa criança. Ele está o tempo inteiro se protegendo ou atacando. Né? Uma criança que ela não tem acolhimento, ela não recebe afeto. Então, é como se ela estivesse tendo que lidar sozinha com situações difíceis. Então, se os pais percebem, reconhecem que estão criando filhos dessa forma, eles precisam se tornar apoio para esses filhos. Na hora
Reavaliar tudo, né? Olhar para essa criança e falar, opa, peraí, ela precisa de mim, a criança precisa ser cuidada, ela precisa ser vista, né? E o que pode gerar, Thelma, essa criança criada nesse estresse tóxico já? O que pode gerar isso nessa criança? Muitas coisas. Começa já na escola, né? Aquela criança que não consegue se concentrar, ela tem dificuldade de aprender, ela tem dificuldade de socializar, ela pode se isolar, porque como ela está em estado de alerta, é um corpo que está o tempo todo no modo luta ou fuga, né? Vai virar agressiva também, né? Pode ficar agressiva, né? Se defender, Sim. porque ela vê ameaça no amigo, ela vê ameaça em todos os lugares, ou ela pode se isolar. Então, fatalmente, ela começa a ter um problema de socialização. E pode ser aquela criança que vai ser expulsa da escola, que não vai ser bem compreendida, né? Os professores olham e falam, nossa, que criança mal criada, que criança levada. E tem que olhar, poxa, como que está o ambiente em casa? Será que essa criança não está sendo agredida? Não está sendo, né, violentada de inúmeras formas? Porque a gente sabe também que a violência não é apenas física. Sim, é verbal. A verbal, né, emocional. A negligência emocional também causa danos, que é aquele fato, assim, aquele pai, aquela mãe que não considera nunca, né, nunca dá um colo, nunca quer entender a criança, nunca acolhe. A criança, ela cresce tendo que cuidar de si mesma. E aí, esse é um problema grave, né? Sim. E o que eu estava falando das crianças que choram, porque tem muita criança que está o tempo todo. Isso é uma forma de manifestar, de repente, de colocar para fora? Não, a gente não pode também? afirmar isso, porque a criança pode chorar por inúmeras razões, né, Nani? Então, a gente nasce sem conseguir falar. Então, por muito tempo, o choro vai ser a nossa comunicação. Mas depois de uma certa idade, 7 anos, 6 anos? Aí a gente tem que parar para olhar, né? Como é que está o relacionamento com esse pai, com essa mãe? Né? Como que é a qualidade desse ambiente, dessa família? Esses pais estão emocionalmente disponíveis? Hoje existe também o vício em telas, né? A criança fica o dia inteiro ali no celular. E aí? Como que está isso? É um outro hoje, problema. Depois dessa né? pandemia, que ainda, para mim, né, ainda a gente está nessa coisa ruim ainda de pandemia, tá muitos adolescentes, muitas crianças, muita gente com né, síndrome, com ansiedade, com depressão. E as crianças também, né? E parece que criou essa fuga tudo na internet. E ficou, todo mundo está meio uma dependência. São vários fatores, né? A tecnologia, difícil, tudo veio, é tecnologia, veio para agora. ficar, exatamente. E a gente sabe que, bom, nós somos uma espécie, né, de mamífero, nós precisamos socializar. A gente não nasceu para ficar olhando para uma tela. Não, né? A gente precisa olhar nos olhos, precisa de toque, a gente precisa conversar, né? Inclusive, existe hoje uma epidemia de atraso de fala por abuso de telas de crianças aí, bebês, né? Então, a gente sabe... Sabe mexer no celular, mas não está sabendo o resto. É porque a criança, até os 2 anos, ela precisa olhar para o rosto do papai e da mamãe, né? O papai e a mamãe tem que conversar com ela, ela vai aprendendo a falar, olhando para os seus olhos, ouvindo o que você tem a dizer. E esse estímulo está cada dia menor. Porque o pai e a mãe acabam falando, já toma um celular para poder né? ficar tranquilo. Deixa a criança quieta, não consigo estar disponível para essa criança, seja por excesso de trabalho, seja porque não tem paciência, ou seja até porque esse pai e essa mãe também estão viciados no celular e não querem deixar o telefone para estar com essa criança, ou não querem deixar o trabalho. São inúmeras as razões, né? De repente a pessoa realmente não tem tempo, o que pode acontecer, mas é necessário que os pais tomem consciência da importância de dedicar um tempo para o filho. Esse tempo tem que ser prioridade na vida dessa criança e dessa família, pelo menos uma vez por dia. Assim como o trabalho é prioridade, a família, né, e os filhos também precisam ser. Como você está vendo hoje esses pais que estão fazendo tudo, né? Não estão sabendo dizer mais não para os filhos também. A educação hoje está uma coisa meio falha. Estão jogando muita responsabilidade para as escolas, está deixando muito de estar em casa e as crianças estão muito sem limite. Né? Também aí já é um outro ponto. Pois é, ninguém está sabendo mais falar não. Né? Na verdade, assim, educar dá trabalho, trabalho, perguntando, né? gente, porque essa mulher é um expert quando se trata das crianças, entendeu? Ela faz um trabalho belíssimo nos Estados Unidos, focado muito em criança mesmo, né? Na verdade, eu falo de infância, né? Ajuda muito. É a infância do adulto e, assim, a partir dessa compreensão do que aconteceu com esse adulto, ele consegue se reeducar para melhor educar, né? Todo mundo foi criança um dia. Sim. E a nossa infância impacta a forma com que vemos o mundo, com que a gente se relaciona, a forma com que a gente se comporta, inclusive, né? Então... Você tem que se entender primeiro, conhecer, saber do seu passado, da sua história. Se reeducar para melhor educar, especialmente né, as nossas emoções. Mas essa questão dos limites é importante. O que acontece? Às vezes as pessoas começam a ter contato com uma educação neuroconsciente, com uma educação que considera, né, a nossa biologia, o comportamento infantil, as necessidades emocionais de uma criança, os pais pensam, então quer dizer que agora
Meu filho vai fazer o que ele quer, não posso mais bater, não posso mais castigar. Então, e agora? Meu filho manda na casa? Não. Não tem nada a ver com isso, gente. A questão é a gente aprender a colocar limites com respeito. Como é que fala com uma criança, Thelma? Todo mundo tem dúvida, por exemplo. Eu já entrevistei milhões de pessoas aqui e os psicólogos, psicanalistas, né, na área infantil também, pedagogos, eles falam que o segredo você tem que abaixar, ficar da altura da criança, falar olhando nos olhos, porque essa criança não pode ter medo do adulto, né? Ela tem que conversar. Esse é um caminho? Na verdade, a criança tem que confiar nesse adulto, cuidador, né? E o que é confiar? Ela se sentir segura. Fisicamente e emocionalmente. Por quê? O aprendizado está ligado à segurança. O nosso cérebro não aprende no medo. Se você está com medo, vamos supor que tem um ladrão te assaltando, você está com medo do escuro, você não pensa em mais nada. Você só quer resolver aquele problema para se sentir segura, certo? Você quer sair daquela situação. Então, quando a gente sente medo, a gente não aprende. Como que é a melhor forma de se comunicar com uma criança? Dando segurança para ela. Olhando nos olhos dela, ouvindo o que ela tem a dizer, prestar atenção no seu tom de voz. Será que é um tom de voz mandão, autoritário, assustador? Será que é uma expressão facial que passa medo ou que passa segurança? Certo, maravilhosa. Vou deixar você aqui tomando um cafezinho, vou lhe dar um recadinho, já volto. André, fala para mim, olha, presta atenção, gente, para você, primeiro nesse recadinho, nessa mensagem aí para vocês. Olha só, esse depoimento, na verdade. Eu estava com muitas dores no joelho e na coluna. Não conseguia subir as escadas e caminhar. Quando vi na TV o Artrofix Power, não tive dúvidas. Peguei o número 0800, liguei e ele fui muito bem atendida. Eles entregaram na minha casa, eu comecei a tomar o Artrofix Power e rapidinho comecei a sentir a diferença. As dores sumiram. Hoje eu caminho, subo escada e saio para passear. Presta atenção, você ouviu? Eu quero falar para você que está sofrendo aí em casa com dores nas articulações, aquele incômodo que não te deixa em paz, tá? E requer tratamento contínuo, gente, para melhorar a sua qualidade de vida. Derruba, tá? A produtividade, causa mau humor, gasta seu dinheiro com remédios que ficam longe ou bem longe de trazer a solução. Por isso que você precisa conhecer o Artrofix Power da Brasil Vida, gente. Mas o maravilhoso, André, vai falar para vocês que porque ele conhece esse produto, faz uso, é atleta, porque os atletas também precisam desse cuidado. Precisam, com certeza. Você que, eu no meu caso, pratico artes marciais, mas qualquer esportista acaba forçando bastante as articulações, tem um gasto rápido das cartilagens e futuramente, agora você pode não estar sentindo nada porque está novinho, está legal, está forte, mas com o avanço da idade, pessoal, vai se desgastando as cartilagens e aí começa a chegar osso com osso. Aí começa a ter sintomas de artrite, de artrose, quando começa a perder o hormônio, não tem mais aquela captação, a absorção do cálcio, começa a sofrer com osteoporose. E as inflamações doem demais. O Artrofix, ele é indicado para homens e mulheres a partir de 19 anos. Nossa. Mas você que já tem a idade mais avançada, que sofre bastante, como a gente viu agora no depoimento, você que é senhor, senhora, tem dificuldades às vezes para subir a escada, dor no quadril, dor no joelho. As mulheres quando entram na menopausa, tem perda de hormônio, menos absorção de cálcio. O homem andropausa também, né? O homem também, com certeza. Quando a gente chega da meia idade para frente, começa a perder hormônio... É, porque os homens pensam que só a mulher tem menopausa. Não, gente, os homens têm andropausa, que é a mesma coisa, a menopausa, só que para os homens, que vai perdendo seus hormônios também. Aí exatamente. Quando perde o hormônio, começa a perder... O corpo já não consegue mais absorver os nutrientes. Então, para você repor isso, você teria que comer uma quantidade de alimentos que às vezes não dá nem tempo no dia, né, Nani? E aí a Brasil Vida desenvolveu a solução para esse seu problema. É suplemento. O Artrofix Power, ele traz na sua composição cálcio de ostras, magnésio, colágeno tipo 2 e vitamina D3. Essas vitaminas atuando no seu organismo vai tirar a inflamação, vai recompor a cartilagem das suas articulações e a dor vai sumir, pessoal. Então, não perde tempo, não fica aí perdendo a vida está passando, a vida não para. Com dor, não dá, ficar amoado na cama ou no sofá, não. É agora, liga 0800 552 1111. Lá na Brasil Vida nós temos uma equipe de telemarketing treinados para responder todas as suas dúvidas e ajudar você a começar o seu tratamento para curar as suas dores. Nada de dor mais. Olha, liga agora, a ligação é gratuita, 0800 552 1111. Tem mais.
o frete também é grátis. Você adoro. compra o seu kit do Artrofix Power, são 6 potes, tratamento diário por 1 ano e a Brasil Vida vai entregar para você aonde você preferir em todo o Brasil. Você pediu o Artrofix, comprou, No vai conforto da receber. sua casa, vai receber. Pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no boleto. Aposentados e pensionistas têm condições especiais. Ó, dá para barganhar, não conta para ninguém, não, tá? Não conta não. Mas liga lá, liga lá no 0800 552 1111, converse com a nossa equipe, fala, o André falou que dá para vocês abaixarem um pouquinho esse valor aí. Eles vão negociar com você, vão facilitar para que você tenha a solução para as suas dores. E ó, comprando quem agora. ligar, vai comprando ganhar. Agora. Comprou Tem presente? agora, ligou, comprou agora, vai ganhar presente para moção e para mocinha. E para mocinha também, né? Ômega 3 com geleia real, completamente grátis. Então, comprou o seu kit do Artrofix Power, vai ganhar o ômega 3 com geleia real. E, ó, vou inventar uma promoção agora. Não quer o geleia? Pode pedir o Vision, que traz vitaminas essenciais para a saúde da visão. Liga lá e fala, o André falou que eu posso escolher, ou eu quero o ômega 3 com geleia real, ou eu quero o Vision. Você é que vai escolher. Você liga escolhe agora. Presente. É só ligar 0800 552 1111. É a Brasil Vida cuidando da sua saúde. Em você. Obrigada, André. Obrigado, Obrigada a você. Boa tarde. Gente, vamos falar nisso. Olha o nosso Insta. Cadê o Insta do programa João Borges? Vamos lá, vamos seguindo. Tarde Top tá no ar. Olha isso aí, é só seguir, E também pode ir seguindo agora essa maravilhosa Thelma aqui, pra gente poder aprender e acompanhar o trabalho dela. Belíssimo, Thelma Abrão também. Olha que maravilhosa. Você tá, amiga? Vamos falar um pouquinho mais, você amiga. É muito querida, sempre. Você que é uma maravilhosa, Obrigada. eu sou sua fã, você sabe disso. Como os pais podem evitar esse estresse tóxico, como lidar com as crianças que passaram pelo estresse tóxico e qual o melhor tratamento para começar a dar aquele pontapé inicial. Na verdade, quando a gente identifica, né, que uma criança, quando um terapeuta ou um pediatra identifica que uma criança está passando por uma situação de estresse tóxico, a primeira mudança precisa ser no relacionamento com os pais, né? Não adianta a criança ir para uma terapia, não adianta nada se os pais continuam colocando ela num estado de alerta. Está tóxico, né? Porque isso está ligado ao nosso sistema nervoso, né, Nani? E o sistema nervoso humano, ele é muito sensível ao ambiente, ao olhar, a forma. Se eu chego aqui e começo a fazer assim para você, te olhar com aquela cara brava, você vai falar, opa, por que você está me olhando feio? Errado, né? Imediatamente você fica preocupada. Criança é a mesma coisa. Então, por isso que é tão importante os pais buscarem conhecimento, sabe, para educar. Primeiro, ele precisa se entender, lidar com o que ele sente. Puxa, por que eu trato meu filho dessa forma? Se eu não tenho habilidades emocionais, se eu tenho dificuldade de lidar com a minha própria raiva, então eu preciso buscar desenvolver a inteligência emocional. O pai também precisa entender que essa criança não tem um cérebro maduro como o dele. Essa criança está em desenvolvimento, ela está aprendendo, e principalmente com o modelo do pai e da mãe, com o relacionamento no dia a dia. Então, a gente tem que sair daquele lugar de sermos... conforto também. E também de deixar de ser um pai e uma mãe ditadora, para aprender a ser um pai e uma mãe que treina, que ensina, né, que está educando. E educar não tem a ver com violência. Porque a gente vem de uma criação que a gente, na minha geração pelo menos, a gente vivia no medo. Sim, todos nós viemos gerações assim. Nós somos a primeira geração. Do medo. Agora está libertando. Os nossos filhos já estão diferentes. A gente está tendo acesso a um conhecimento que não existia, né? Eu acho que a maior dificuldade é a gente agora se adaptar, a aprender a pôr esse limite de forma respeitosa, colocar limites sem ferir, sem agredir, né? E esses pais que não conseguem? Qual é o caminho? Como você Mas por que não consegue? Por que uma pessoa não conseguiria, às vezes sozinho, né? Não está conseguindo. De repente, eu acredito que... estresse, briga o casal, é difícil, pais separados, a criança fica em lares totalmente doentios, né? Onde o pai e a mãe, eles não têm, a gente não tem como só acertar, a gente erra, né? Errar é humano, não existe perfeição. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um contexto diferente da outra. Mas eu acredito, de fato, que quando a gente quer fazer algo, a gente encontra maneiras. Você vai ler um livro, você vai, hoje em dia, na internet, inclusive, gratuitamente. Mesmo que você não tenha condições de fazer um curso, comprar um livro, você entra no YouTube e tem informação, você vai no meu Instagram, tem um monte de conteúdo. Você vai no meu YouTube, tem um monte de vídeo. Então, se a pessoa não busca conhecimento, é difícil ter mudança. É porque não quer, né? É porque ela não quer mudança, não tem como a gente mudar o outro sem mudar a gente primeiro, né? Acho que é entender que a parte mais difícil é aprender a controlar o nosso comportamento. E não controlar o comportamento do filho, é tentar se controlar. A mudança vem da gente, né? Do adulto, né? Do adulto, a mudança tem que vir da gente, né? Exatamente. Então, e os adolescentes, hein? Esses pré-adolescentes também? O meu foco é a infância. Eu falo sempre que a adolescência ela é uma consequência da infância. Então, se a criança vem sendo criada num ambiente
de briga, de grito, de ameaça, de castigo. Quando ela começa a se tornar adolescente, Nani, os pais na adolescência deixam de ser, né, aquele herói, aquela perfeição. Quando é criança, o pai e a mãe é tudo para aquela criança. Quando ela vira adolescente, não. O foco é o quê? A vida, os amigos, né? As amigas. Então, os problemas tendem a aumentar. É importante que os pais entendam que na infância é a hora de criar um vínculo, relacionamento, conexão, uma relação de confiança, né? Ô, Thelma, qual é o segredo, né? Você que é uma especialista nisso, porque muitas pessoas, muitos pais têm essa dúvida, né? Quando começar esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo com os filhos? Com que idade? Porque fala assim, não entende, é muito pequenininho. E não é bem assim, né? É que relacionamento é uma construção, né? Não adianta você chegar lá na adolescência e falar, agora eu quero me aproximar do meu filho. E como é que foram os primeiros anos de vida? Então, conexão é o segredo de qualquer relacionamento feliz, né? Com seu esposo, seja com uma amiga. O que é conexão? É você ver o outro, ouvir o que o outro tem a dizer. Por exemplo, a gente está aqui, estamos conectadas conversando. E hoje em dia, essa conexão está muito perdida, não só pela internet, mas pela pressa, pelo estresse do dia a dia, falta de paciência. Então, você se conectando, você vai criando uma base forte, né? A criança começa a entender, puxa, eu posso contar com meu pai, com a minha mãe. Eles estão me vendo, eles estão percebendo as minhas necessidades, né? Então, o relacionamento ele tem que ser baseado na segurança e não no medo. Porque essa criança que entende que quando ela erra, ela tem espaço para aprender e não apenas vai ser castigada, porque os erros fazem parte do processo do aprendizado infantil e do adulto, né? A gente erra. Sim, o tempo todo. Mesmo como mães, como pais, a gente erra todos os dias. Sim. Então, a criança também vai errar. A partir do momento que ela percebe, puxa, eu errei, mas meu pai e minha mãe vieram aqui, me conduziram nesse processo de aprendizado. Deu a mão. Falou, puxa, eu posso confiar no papai e da mamãe, né? É diferente de uma criança que comete um erro natural da infância e ela é castigada, apanha, né? Muitas vezes os pais ignoram por dias, dão aquele tratamento de silêncio porque a criança errou, né? E é algo que é totalmente natural nesse processo. Então, a gente tem que criar os nossos filhos pensando, essa criança, ela vai correr para mim num momento de dificuldade da vida dela ou ela vai correr de mim, né? É vale pensar. Maravilhosa. Gratidão. O programa já chegou ao fim. Como passa rápido, né? Muito. Boa. Boa, né? Verdade. Redes sociais, como que nós encontramos você? Estou lá no Instagram, no Thelma.Abraão, todos os dias com vídeos, com conteúdo muito gratuito. Conteúdo, gente. Tem os livros também, né? Eu tenho agora já 9 livros publicados na Amazon. Então, abordo várias questões pontuais, como por trás das birras, pais que querem parar de gritar, traumas de infância, brigas entre irmãos. Tem vários livros aí para quem quer começar a buscar conhecimento. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você. Voltando ao Brasil, pessoal. Estou te esperando. Com certeza. Combinado? Obrigada. Gente, o programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração e, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau!